Boa tarde, vamos aqui dando sequência então a partir do parágrafo 1º do artigo 45 da nossa 86693. Parágrafo 1º então, trata da nobre figura dos tipos de licitação. Nós sabemos que são os diferentes critérios passíveis de adoção pela administração para a escolha da proposta vencedora do procedimento. Vamos lá então. Para os efeitos desse artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso. Então, desde logo bem claro, pessoal, não se aplica a licitação na modalidade concurso, os tipos de licitação previstos na 86693. Pois bem, no que toca às demais modalidades, quais são os tipos? Aqui, primeiro, a regra geral, a licitação do tipo menor preço. Quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor, o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Pessoal, é evidente, né, esse conceito definido aqui no inciso 1 do parágrafo 1º do 45. Proposta de menor preço é a proposta de menor preço de acordo com as especificações do edital ou do convite. Segundo tipo, a licitação de melhor técnica. Terceiro, a licitação de técnica e preço. E 4, a de maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Pois bem, pessoal, no caso de alienação de bens ou concessão de direito real de uso, eu posso ter a concorrência, eu posso ter o leilão, eu posso ter, conforme o caso, uma tomada de preços. O que eu quero destacar para vocês aqui é no que toca ao leilão. O leilão só pode ser utilizado para alienação de bens pela administração. Significa dizer que o leilão sempre vai ser uma licitação do tipo maior lance ou oferta. Desse modo, esses 4 tipos, genericamente falando, eu aplico para quem? Para a concorrência, para a tomada de preços e para o convite. Isso dentro de uma teoria, né, pessoal? Mas na prática, é muito difícil usar uma técnica e preço para, ou uma melhor técnica, por uma licitação na modalidade convite. Temos de lógica teórica, vamos assim dizer. Os 4 tipos aplicam-se à concorrência, à tomada de preços, ao convite. Eu não aplico nenhum para o concurso e para o leilão eu aplico apenas o último tipo, voltando aqui, a licitação de maior lance ou oferta. Pois bem, pessoal, segundo o parágrafo 2º, no caso de empate entre 2 ou mais propostas, e após observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º dessa lei, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Pois bem, só vamos completar aqui com o terceiro. No caso da licitação do tipo menor preço, que é a regra geral, entre os licitantes considerados qualificados, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, aqui, pessoal, exclusivamente o critério previsto no artigo anterior. Então, na licitação, que é a regra geral, na 86693, a licitação tipo menor preço, eu esqueço os critérios de desempate previstos no parágrafo 2º do artigo 3º. Em caso de empate, nós teremos obrigatoriamente o nobre sorteio, vedado qualquer outro tipo de processo. Para os demais tipos de licitação, em caso de empate, aí sim, eu aplico os critérios previstos aqui no parágrafo 2º do artigo 3º. Dando sequência, aqui no parágrafo 4º, para a contratação de bens e serviços da informática. A administração observará o disposto no artigo 3º da Lei 8248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º e adotará obrigatoriamente o tipo de licitação, técnica e preço. Permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.
Então vejam só, no caso de bens e serviços de informática, eu tenho, na verdade, 3 regras. 2 estão definidas aqui e uma está implícita aqui pela remissão. Então, a contratação do bem ou serviço de informática, licitação técnica e preço, vamos dizer, entre aspas, que a regra é geral. Mas admite-se que decreto do Poder Executivo defina outros tipos de licitação e, além disso, pessoal, veja o que diz a nossa Lei 8428, que o artigo 3º, e depois já vamos aqui para a regra que nos importa, que está no parágrafo 3º. Então, lá no caput, os órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem A. Então, só para contextualizar, aqui está nossos bens e serviços de informática e automação. Veja o que diz o parágrafo 3º. A aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados, aqui já está o X da questão, né? Considerados como bens e serviços comuns, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, poderá ser realizada na modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o processo produtivo básico nos termos dessa lei e da Lei 8387, de 30 de dezembro de 91. Pois bem, pessoal, em síntese, e destacando que esta lei, referida expressamente no dispositivo, para não ir além da sua literalidade, vale só na esfera federal. Segundo essa lei, se eu tiver um bem ou serviço de informática ou automação do tipo comum, a administração poderá utilizar o pregão. E o pregão é uma modalidade de licitação que só admite o tipo menor preço. E agora sim, então, eu concluo os raciocínios relacionados aqui ao parágrafo 4º. Em síntese, bens e serviços de informática. Licitação do tipo técnica e preço. Admite-se que um decreto do chefe do executivo estabeleça outros tipos de licitação e, além disso, dentro do contexto da 8248, poderão eles ser licitados na modalidade pregão. Quando? Quando forem bens e serviços enquadrados como comuns. E o pregão só admite a licitação do tipo menor preço. Vamos aqui ainda dentro do nosso 45. Parágrafo 5º. É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos nesse artigo. Efetivamente, pessoal, isso aqui é uma regra dirigida ao nobre administrador, não ao legislador. Por quê? Porque eu tenho leis específicas que excepcionam o dispositivo, estabelecendo outros critérios para a escolha da proposta vencedora. A exemplo da Lei 898795 e da Lei 11079/2004. Então, nós temos que conhecer a literalidade desse dispositivo. Se vier uma alternativa literal, claro que está correto, mas temos que saber que, na verdade, existem outros critérios para a escolha da proposta vencedora da licitação previstos em outras leis. E aí, então, que eu posso ter, como eu tenho, outros tipos de licitação além desses definidos na 86693. Seguindo aqui, parágrafo 6º. Na hipótese prevista no artigo 23, parágrafo 7º, serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias, até que se atinja a quantidade demandada na licitação. Muito tranquilo, pessoal. Transcrevi aqui o 23 7º, é o dispositivo da lei que permite, no caso de bens de natureza divisível, que a administração admita na licitação a cotação de quantidade inferior ao total que representa o seu interesse. Por exemplo, numa licitação para aquisição de 1000 unidades de certo bem, a administração aceitar a proposta a partir de 100 unidades. Aí vai incidir uma coisa totalmente lógica, o 23 6º. Serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias até se atingir o total demandado na licitação. Nesse caso, pessoal, para ninguém ficar em dúvida, a gente já tinha destacado, quando viu o 23 7º, eu não vou ter um adjudicatário, eu vou ter vários adjudicatários, até que seja alcançada a totalidade do objeto desejado
pela administração. Pois bem, aqui chegamos no nobre artigo 46. É o artigo da lei que detalha o procedimento para licitação tipo melhor técnica e depois para licitação tipo técnica e preço. Só apenas aqui no inciso, o caput prevê a regra geral acerca da hipótese de uso dos dois tipos de licitação. Vamos aqui. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados, olhem a pegadinha para concurso, pessoal, exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos executivos, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 4º é aquele que fala de bens e serviços de informática. Então, poderão ser licitados adotando a licitação tipo técnica e preço. Pois bem, pessoal, essa remissão dá a ideia de que, além da hipótese do parágrafo 4º, esses dois tipos de licitação somente poderiam ser usados para serviços de natureza predominantemente intelectual. Se vier a literalidade desse dispositivo está correta numa questão, está. Mas nós temos mais uma hipótese na sequência, que a gente vai ver ainda nessa aula, em que se autoriza o uso da licitação tipo melhor técnica ou técnica e preço. Então, por uma questão objetiva, se vier a literalidade está correto, apesar de eu saber que exclusivamente aqui é furado, porque eu tenho outra hipótese ainda, que a lei autoriza o uso desses dois tipos de licitação. Nós vamos aqui no procedimento. Inicialmente, a lei define o procedimento da licitação tipo melhor técnica, e depois, com uma adaptação apenas, já temos o procedimento da licitação tipo técnica e preço. Vamos aqui. Parágrafo 1º. Nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento, claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Então, pessoal, na verdade também vale para a licitação tipo técnica e preço. Nos dois tipos de licitação, melhor técnica e preço, é obrigatório, como requisito de validade do edital, que lhe defina o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Pois bem, vamos lá, inciso 1. Vamos aqui proceder à leitura de cada inciso, são 4 incisos, e depois a gente destaca, dando uma síntese aqui da matéria. Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas, exclusivamente os licitantes previamente qualificados, e feita então a avaliação e classificação dessas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução. Pois bem, né, pessoal? A partir daqui é um detalhamento da licitação tipo melhor técnica. O que fica claro? Que no primeiro momento eu tive a abertura tão somente dos envelopes das propostas técnicas. Significa dizer que, na verdade, eu tenho outro envelope contendo as propostas de preço. E efetivamente é assim que ocorre. Quando eu tenho uma licitação tipo melhor técnica, eu tenho 2 envelopes. Um traz a proposta técnica e a documentação que fundamenta. O outro traz a proposta de preço e, se for o caso, a documentação que fundamenta. Inicialmente, a comissão de licitação, com relação aos habilitados na fase de habilitação, vai abrir tão somente os envelopes com as propostas técnicas. Pois bem, aí na sequência, inciso 2. Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários,
e tendo como referência o limite apresentado pela proposta de menor preço, entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Pois bem, pessoal, então aqui está a subjetividade no sentido de possibilidade de margem de liberdade para a comissão de licitação. Como é que ocorre? Depois de abertas as propostas técnicas, é feita a sua classificação. Tranquilo. Aqui está a nobríssima classificação da proposta técnica, na qual entra todos os licitantes que obtiveram a valorização técnica mínima. Tudo bem. Na sequência, são abertas as propostas de preço. E é feita, vamos assim dizer, não propriamente uma classificação, mas é definido, dentre os licitantes que obtiveram a proposta com uma valorização técnica mínima, é definida a proposta de menor preço. Aí a administração convoca o licitante melhor classificado tecnicamente e passa com ele a negociar, expressão da lei, a negociar o valor de sua proposta, tentando fazer com que ela seja reduzida de modo a atingir a proposta de menor preço dentre aquelas que obtiveram a valorização técnica mínima. E se a administração não tem sucesso com o primeiro colocado? Olhem só o que diz o inciso 3. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado sucessivamente, com os demais proponentes pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação. Então, pessoal, se a comissão entende que a negociação não foi frutífera, vamos dizer que o licitante, que teve a melhor classificação técnica, aceitou uma redução no valor da proposta, mas está longe ainda da proposta de menor preço. A administração, a comissão chama o segundo, se não obteve sucesso, chama o terceiro e assim por diante, até que ela chegue a um termo de negociação que, comparando técnica e preço, ela entende que é a proposta mais conveniente para a administração. E aqui está, então, a margem de subjetividade. Tem que ficar bem claro, pessoal, que apesar desse nome chique, licitação do tipo melhor técnica, nem sempre, portanto, é a proposta de melhor técnica que será a vencedora da licitação. Pode ser, e não é incomum que isso ocorra, que seja a proposta de menor preço, dentre aquelas que obtiveram a valorização técnica mínima nos termos do edital da licitação. Pois bem, e aqui fechamos, só tem mais o inciso 4, bem tranquilo, só que dentro da sistemática do 43. As propostas de preço serão devolvidas intactas aos licitantes que não foram preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Pois bem, bem tranquilo, né, pessoal? É a mesma regra que nós temos para as licitações em geral. Quando alguém cai na fase de habilitação, nem se avalia as propostas apresentadas. Vamos aqui, pessoal, agora com uma pequena adaptação. A gente aproveita tudo que a gente viu para licitação do tipo melhor técnica para a licitação do tipo técnica e preço. Nas licitações do tipo técnica e preço, será adotado adicionalmente ao inciso 1 do parágrafo anterior o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório. 1. Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços de acordo com os critérios objetivos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. 2. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Então, pessoal, a única diferença aqui é que a classificação não leva em conta só a proposta técnica, mas tanto a proposta técnica como a proposta de preço. Com base nessa classificação e de acordo com os pesos de cada proposta definidos no edital, a administração seleciona a proposta de menor preço, convoca aquele que está em primeiro lugar na classificação e inicia uma negociação, tentando fazer com que ele reduza o valor da sua proposta à proposta de menor preço.
Se entender que há sucesso na negociação, esse licitante é declarado vencedor da licitação. Se não, a comissão convoca o segundo, o terceiro, assim por diante, até que seja atingida uma negociação que, em seu entender, possa se considerar de sucesso. Pois bem, vamos aqui, pessoal, para o nosso parágrafo 3º. O parágrafo 3º, consideravelmente extenso, é a última hipótese em que a lei autoriza o uso da licitação nos tipos melhor técnica ou técnica e preço, mas em caráter excepcional. Na realidade, pessoal, para satisfazer todos esses requisitos, vai ser muito raro a possibilidade de aplicação do nosso parágrafo 3º do artigo 46. Vamos lá. Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos nesse artigo poderão ser adotados por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto, vejam só, majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. Pois bem, pessoal, só com preenchimento de todos esses requisitos, inclusive, pessoal, o valor da licitação de grande vulto, que eu lembro para vocês, é R$ 37.500.000, que a administração poderá afastar a licitação tipo menor preço e utilizar aquela tipo melhor técnica ou técnica e preço. Aqui fechamos o 46, o 47 é bem tranquilo. Vamos lá. Nas licitações para execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução da empreitada por preço global, a administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação. Pessoal, o dispositivo só reforçou para a licitação, quando se adota o modelo de empreitada por preço global, na verdade, uma obrigação que a administração deve cumprir, qualquer que seja o objeto licitado, ou seja, a adequada caracterização do objeto em licitação, possibilitando assim a adequada formulação de propostas pelos licitantes. Vamos aqui já para o nosso 48, que fecha, vamos assim dizer, as normas da lei sobre julgamento de propostas. Diz o nobre dispositivo que serão desclassificadas as propostas, vamos lá, inciso 1, que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. Tranquilo. 2, propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Pois bem, pessoal, então aqui na verdade são duas hipóteses de desclassificação. Primeiro, propostas com valor global superior ao limite estabelecido pela administração, quando ela define o preço máximo de contratação. E, em segundo lugar, as propostas manifestamente inexequíveis. E aqui, na sequência, nós temos um conceito do que se considera manifesta inexequibilidade. Pois bem, nesse contexto, o nosso parágrafo primeiro diz que, para os efeitos do disposto no inciso 2 desse artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações, muito cuidado aqui, de menor preço,
para obras e serviços de engenharia. As propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. A. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração, ou B. Valor orçado pela administração. Veja só, vamos ilustrar, mas de novo destacando. Isso aqui é o conceito, é o parâmetro da manifesta inexequibilidade aplicável, tão só para licitações do tipo menor preço, quando o objeto é uma obra ou um serviço de engenharia. Essa é a referência expressa da lei. Pois bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o valor orçado pela administração, fazer a média aritmética de todas as propostas, que são em 50% pelo menos, superiores ao valor orçado, e aí aplicar 70%. O menor do resultado desses dois dispositivos é o nosso critério, o parâmetro de manifesta inexequibilidade. Assim, por exemplo, bem simples aqui. Se eu tenho uma licitação em que o valor orçado pela administração foi 100, eu tive 3 propostas. A 80. A B 170. E a C, vamos até melhorar. Vamos botar C 160 e a D 120. Tudo bem. Então eu tive aqui o quê? 4 propostas, uma inferior ao valor orçado, 3 superiores. Pois bem, para nós achar o primeiro parâmetro da manifesta inexequibilidade, é só multiplicar, é tirar 70% de 100. Eu vou chegar aqui a um valor de R$70. Então aqui está, vamos assim dizer, o primeiro parâmetro de manifesta inexequibilidade. 70% incidindo sobre o valor orçado pela administração. Tudo bem, mas eu tenho, volto aqui, o segundo parâmetro. Vou ler de novo a linha A. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. Vamos aqui então, pessoal. Vamos pegar tão somente, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Não é todas as propostas, e nem todas as propostas com valor superior, mas são só aquelas que ultrapassam 50% o valor orçado. No caso, é apenas as propostas B e C. A média aritmética, né, somar e multiplicar por 2 nesse caso, me dá 165. Eu aplico 70% sobre 165 e vou chegar no valor que será o segundo parâmetro da manifesta inexequibilidade. Vamos aqui, 160 dá 112. Teremos como segundo patamar da inexequibilidade 115,5. Pois bem, pessoal, então eu posso desconsiderar esse 115,5 e utilizar apenas o primeiro parâmetro, que é o 70. Por quê? Porque depois que eu aplico o índice nos dois, eu adoto o menor daqueles valores. Por que tem, então, essa previsão na linha A? Porque creio que é uma questão de boa lógica, vamos assim dizer, eu chegar à conclusão que, na verdade, o valor orçado sempre vai ser inferior à média aritmética daquelas propostas com valor pelo menos 50% superior do orçado. É porque, às vezes, pessoal, não tem nenhuma proposta em valor superior a 50% daquele orçado com a administração. Eu tenho que ter pelo menos 2 para fazer uma média. Ou seja, se eu não tenho 2 propostas com valor superior em pelo menos 50% daquele orçado pela administração, não tem como aplicar a regra da linha A. Eu vou direto para a linha B. Pego o valor orçado, aplico 70% e chego no patamar da manifesta inexequibilidade. Nós vamos parar aqui nesse ponto e damos continuidade na próxima aula, ainda dentro aqui do nosso 48.
Obrigado a todos e até lá.